Após anos fora do país, um milionário retorna acreditando ter deixado o passado para trás. Mas tudo desmorona quando ele vê sua ex-esposa dormindo na rua, exausta, protegendo 3 trigêmeos. Ao reconhecer os rostos, o sangue gela. Ele fica paralisado. A chuva batia no asfalto do Rio de Janeiro com uma fúria que parecia despertar todos os fantasmas da cidade. As ruas se transformaram em rios turvos que arrastavam consigo folhas de ipê e os sonhos esquecidos de quem transitava por elas. Entre o caos de guarda-chuvas quebrados e pedestres que corriam em busca de abrigo, um Mercedes-Benz preto avançava com a elegância de quem aprendera a navegar tanto as tempestades da natureza quanto as da vida. Rafael Monteiro ajustou o retrovisor, enquanto as gotas escorriam pelo para-brisa como lágrimas de cristal. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários e dirigir impérios imobiliários desde Nova York, agora tremiam levemente sobre o volante de couro italiano. Ele retornara ao Brasil após 8 anos de exílio autoimposto, não por nostalgia, mas por uma necessidade que não sabia explicar, como um pássaro migratório seguindo um instinto ancestral. O aroma do café recém-tostado se infiltrava pela chuva, misturando-se ao cheiro úmido da terra molhada que caracterizava o Rio na estação das chuvas. Era esse mesmo aroma que o acompanhara durante noites de insônia em Manhattan, quando os arranha-céus lhe recordavam o quão pequeno se tornara seu mundo sem ela. Rafael construíra um império financeiro como uma fortaleza contra a dor. Cada edifício era um tijolo a mais na muralha que protegia seu coração partido. Seu terno Armani, impecável apesar da umidade, contrastava com a vulnerabilidade que se esboçava em seus olhos cor-de-mel. Aos 42 anos, aprendera que o sucesso empresarial não podia preencher o vazio que deixara para trás. Seu rosto, marcado por linhas de expressão que falavam mais de preocupação do que de riso, refletia a dureza de um homem que tivera de se reinventar completamente para sobreviver ao abandono de tudo o que amava. O automóvel parou diante de um semáforo vermelho e foi então que ele a viu. Sob a marquise desgastada da padaria São Miguel, onde a placa de neon piscava intermitentemente, criando sombras dançantes, havia uma figura que fez seu mundo parar. Uma mulher magra, vestida com roupas que outrora foram brancas, mas que agora carregavam as manchas do tempo e da pobreza, segurava contra o peito 3 pequenos embrulhos envoltos em cobertores puídos. O reconhecimento veio como um soco no estômago. Isabela. Sua Isabela. A mulher que amara com a intensidade de um furacão e que perdera por culpa de sua própria covardia e das manipulações de uma família que nunca a aceitara. O cabelo castanho, que lembrava sedoso e perfumado com lavanda, agora caía liso sobre os ombros, mas seus olhos continuavam os mesmos, profundos como poços de esperança, mesmo no meio do desespero. As crianças não podiam ter mais de 2 anos. 3 pequenos que dormiam alheios ao frio e à umidade, protegidos apenas pelo calor corporal da mãe e por alguns cartões que se desfaziam sob a chuva. O coração de Rafael se fragmentou como cristal ao se dar conta de que aquelas crianças poderiam ser... Não, era impossível. Ou talvez não. Suas mãos se agarraram ao volante até os nós dos dedos ficarem brancos. O semáforo mudou para verde, mas ele não conseguiu se mover. Os carros atrás começaram a buzinar, mas o som se perdia no rugido da tempestade que se desatara dentro de seu peito. Todo o dinheiro do mundo, todos os edifícios que construíra, todas as noites sem dormir perseguindo o sucesso, desvaneciam diante dessa imagem que o devolvia violentamente a um passado que tentara enterrar. Isabela ergueu o olhar, como se tivesse sentido seu olhar, e por um instante que durou uma eternidade, seus olhos se encontraram através do vidro embaçado. Ela não mostrou surpresa, nem alegria, nem dor.
Apenas uma resignação profunda que falava de anos de sofrimento silencioso e de uma força que Rafael sabia que ele nunca possuíra. Então, uma das crianças se mexeu em seus braços e Rafael pôde ver um rostinho que era como se olhar no espelho do passado. O mesmo nariz, os mesmos olhos, a mesma marca de nascença em forma de meia-lua na testa que ele carregava desde criança e que seu pai carregara antes dele. O mundo balançou. Rafael permaneceu imóvel por vários minutos após o semáforo ter mudado 3 vezes. Os motoristas furiosos finalmente decidiram contorná-lo, lançando olhares de reprovação que ele não percebia. Sua mente viajara 8 anos atrás, a uma época em que o amor parecia suficiente para conquistar qualquer obstáculo, e quando Isabela Ferreira era a única mulher capaz de fazê-lo se sentir completo. Eles se conheceram na universidade, ela estudando literatura e ele administração de empresas. Isabela tinha aquela risada contagiante que preenchia qualquer espaço e uma forma de ver a beleza nas coisas mais simples que o cativara desde o primeiro momento. Vinha de uma família humilde de Santa Teresa, onde o pai trabalhava como oleiro e a mãe costurava vestidos para as festas locais. Para os Monteiro, uma das famílias mais proeminentes do Rio de Janeiro, aquela relação fora vista como uma ameaça desde o início. Sua mãe, Esperança Monteiro, fora uma mulher da sociedade acostumada a controlar cada aspecto da vida familiar como se dirigisse uma corporação. Elegante, até em seus momentos mais cruéis, aperfeiçoara a arte da manipulação emocional até transformá-la em uma ciência exata. Desde o momento em que Rafael levou Isabela para casa, Esperança começara a tecer uma rede de mentiras tão elaborada que nem o próprio Rafael se dera conta até ser tarde demais. As cartas interceptadas foram apenas o começo. Esperança contratara um investigador particular para seguir Isabela, falsificara fotografias comprometedoras e semeara dúvidas em cada conversa familiar, até que Rafael começasse a questionar tudo o que acreditava saber sobre a mulher que amava. A gota d'água fora uma carta supostamente escrita por Isabela confessando uma infidelidade que jamais ocorrera. O confronto fora devastador. Rafael, cego pela dor e pela traição, não permitira que Isabela se explicasse. Suas palavras foram como facas, cortando cada laço de confiança que haviam construído durante 3 anos de relação. Ela chorara, suplicara, tentara mostrar-lhe a verdade, mas ele já decidira acreditar nas mentiras que confirmavam seus piores medos sobre não ser digno de um amor verdadeiro. Quando Isabela lhe dissera que estava grávida, Rafael reagira com uma frieza que agora o atormentava todas as noites. Entregara um cheque, dissera que não queria vê-la novamente e partira para os Estados Unidos naquela mesma semana, deixando para trás não só a mulher de sua vida, mas também os filhos que agora via dormindo sob a chuva. O som de uma sirene o trouxe de volta ao presente. Uma ambulância passou em alta velocidade pela avenida, sua luz vermelha tingindo momentaneamente o interior do automóvel como um aviso. Rafael se deu conta de que tinha as bochechas úmidas e não soube se era pela chuva que se infiltrava por uma janela entreaberta ou pelas lágrimas que contivera por 8 anos. Pegou seu celular com mãos trêmulas e discou um número que sabia de cor. A voz que atendeu era a de Carmen Ribeiro, sua secretária pessoal pelos últimos 6 anos, uma mulher baiana de 50 anos que demonstrara uma lealdade inabalável e que conhecia todos os seus segredos empresariais e pessoais. Carmen, sua voz saiu rouca, preciso que cancele todas as minhas reuniões da próxima semana. Algo surgiu, algo importante. Claro, senhor Monteiro. Está tudo bem? O senhor parece diferente. Rafael olhou para a padaria. Isabela ainda estava lá, agora tentando proteger melhor as crianças da chuva que a arreciava. Uma idosa saíra do estabelecimento com uma xícara fumegante
e lhe oferecera. O gesto simples de humanidade no meio da tempestade lhe recordou que ainda existia bondade no mundo. Carmen, lembra daquelas cartas que guardou? As que chegaram há anos dirigidas a mim, mas que minha mãe interceptou. Um silêncio prolongado do outro lado da linha confirmou que Carmen sabia exatamente do que falava. Sim, senhor. Guardei porque intuía que um dia o senhor as precisaria. Estão no cofre do meu escritório. Quero que as traga para o Brasil, todas, e Carmen fez uma pausa, observando como Isabela ninava uma das crianças que começara a chorar. Quero que investigue tudo, o que puder sobre Isabela Ferreira. Discreta, mas exaustivamente. Preciso saber o que aconteceu na vida dela nesses 8 anos. Entendido, Sr. Monteiro. Devo preparar também os documentos da casa no Rio de Janeiro? A da Rua Liberdade? Rafael esquecera completamente a casa. Comprara-a como presente de casamento para Isabela, mas após o rompimento dera instruções ao seu advogado para vendê-la. Aparentemente, segundo descobriria mais tarde, Carlos Vargas decidira conservá-la, mantendo os gastos na esperança de que um dia seu cliente retornasse e lhe agradecesse. Sim, prepare esses documentos também. E Carmen, isso fica entre nós. Após desligar, Rafael ficou observando a cena sob a chuva por vários minutos mais. As crianças acordaram e uma delas começara a engatinhar sobre os cartões úmidos. Isabela a seguiu com o olhar, atenta a cada movimento, protetora como uma leoa com seus filhotes. Foi então que o viu claramente. A marca de nascença. As 3 crianças a tinham, a mesma meia-lua que herdara de gerações de Monteiro. A decisão de sair do automóvel exigiu todo o valor que Rafael acumulara durante 8 anos, construindo um império em terra estrangeira. Suas pernas tremeram ao tocarem o pavimento molhado, como se o chão do Rio de Janeiro fosse terreno sagrado que não tinha direito de pisar após tanto tempo de abandono. A chuva o encharcou instantaneamente, atravessando seu terno italiano caro como se fosse papel. Cada passo em direção à padaria São Miguel parecia caminhar para seu próprio julgamento, onde Isabela era ao mesmo tempo a juíza, o júri e a única pessoa no mundo cujo perdão realmente importava. A idosa que oferecera a xícara de café a Isabela o viu se aproximar, e seus olhos sábios avaliaram imediatamente a situação. Esperança Costa tinha 75 anos e era dona da padaria há 50 deles. Vira dramas humanos suficientes se desenrolarem sob sua marquise para reconhecer um quando o tinha à frente. Isabela, minha filha, murmurou a idosa com uma voz que carregava décadas de experiência, consolando corações partidos. Acho que alguém vem te ver. Isabela ergueu o olhar e por um momento Rafael pôde ver em seus olhos o brilho da jovem que amara, antes de que o muro de proteção se erguesse novamente. Ela se levantou devagar, segurando uma das crianças, enquanto as outras 2 se agarravam às suas pernas como pequenos guardiões. Rafael, sua voz era pouco mais que um sussurro, lutando contra o som da chuva. Não havia surpresa em seu tom, como se soubesse que esse momento chegaria eventualmente, como se o estivesse esperando por todos esses anos. Isabela. Ele parou a 2 metros de distância, respeitando um espaço invisível, mas intransponível, que ela criara ao seu redor. Eu não sabia. Não sabia o quê? Perguntou ela com uma calma que era mais perturbadora que qualquer grito de raiva. Não sabia que eu estava aqui? Não sabia que eles existiam? Ou não sabia que um dia teria de enfrentar as consequências das suas decisões? As crianças, assustadas pela presença do estranho, puseram-se a chorar simultaneamente. O som de seu choro se misturou à chuva, criando uma sinfonia de abandono que atravessou o coração de Rafael como uma flecha.
Uma delas, a que Isabela segurava, estendeu seus bracinhos para o pai com a inocência natural de quem ainda não conhece o significado da rejeição. São meus. Não era uma pergunta. A marca de nascença confirmara, mas além disso, havia algo na forma como o olhavam, como se reconhecessem uma conexão que transcendia a lógica. São seus, confirmou Isabela, sem emoção aparente. Sebastião, Mateus e Diego, trigêmeos, nasceram 7 meses depois que você foi embora. Os nomes ressoaram em sua mente como sinos de igreja anunciando uma tragédia. Perdera tudo. O primeiro passo, a primeira palavra, os primeiros sorrisos. Perdera 2 anos da vida de seus filhos por covardia e orgulho. Esperança Costa, que observara a cena com o coração apertado, decidiu intervir. Por que não entram? Vão pegar uma pneumonia todos debaixo dessa chuva, e as crianças já passaram frio suficiente por uma noite. A padaria cheirava a canela e massa recém-assada. As paredes estavam decoradas com fotografias em sépia do Rio de Janeiro de outrora, quando as ruas de paralelepípedos e os bondes eram o único meio de transporte. Em um canto, um rádio antigo tocava bossa nova suavemente, criando uma atmosfera de nostalgia que envolvia o lugar como um cobertor quente. Isabela sentou-se em uma das mesas de madeira gasta, acomodando as crianças em seu colo, enquanto Esperança lhes trazia leite morno e pão doce. Rafael ficou de pé, sentindo-se como um intruso nessa cena de intimidade doméstica que deveria ter sido sua desde o início. "Por que aqui?" perguntou finalmente. "Por que na rua?" Isabela ergueu o olhar e, pela primeira vez desde que chegara, ele pôde ver uma rachadura em sua armadura emocional. "Perdi o emprego quando descobriram que estava grávida de trigêmeos. O apartamento, não consegui pagar o aluguel. Minha família..." Parou, como se as palavras fossem dolorosas demais para pronunciar. "Sua família não te ajudou", completou ele, conhecendo a resposta. "Meu pai morreu há 3 anos. Minha mãe se casou de novo e o novo marido não queria complicações." A voz de Isabela quebrou levemente ao mencionar isso, revelando uma ferida que ainda sangrava. Rafael sentou-se devagar na cadeira à frente dela, cuidando para não fazer movimentos bruscos que pudessem assustar mais as crianças. Uma delas, Diego, parara de chorar e o observava com curiosidade, como se tentasse decifrar quem era esse homem que alterara a tranquilidade de seu pequeno mundo. "Isabela, eu não sabia. Se eu soubesse..." "O que você teria feito?" interrompeu ela. "Teria voltado por obrigação, por pena, porque aquela carta que você me mandou dizendo que não queria me ver de novo foi bem clara." Rafael sentiu como se tivesse levado um tapa. "Que carta?" A confusão na voz de Isabela foi genuína. "A carta onde você dizia que refletira e que era melhor eu seguir minha vida sem você, que não te procurasse, que você tomara uma decisão e não a mudaria." "Isabela, eu nunca enviei essa carta." Os olhos dela se encheram de uma mistura de dor e algo que poderia ser esperança. "Rafael, por favor, não... Nunca enviei essa carta", repetiu ele com firmeza. "E há muitas outras coisas que aparentemente aconteceram que eu também não fiz." À distância, o som da chuva começou a ceder, como se a cidade mesma tivesse decidido que era hora de começar a cura. Os dias seguintes transcorreu como em uma névoa surreal, onde a realidade e as lembranças se entrelaçavam de forma quase insuportável. Rafael reservara uma suíte no Hotel Intercontinental, mas passava a maior parte do tempo na padaria de Esperança Costa, observando de longe Isabela e seus filhos, tentando encontrar coragem para se aproximar, sem invadir o frágil equilíbrio que ela construíra para sobreviver. Carmen chegara de Nova York com uma mala cheia de documentos que Rafael evitara por anos. As cartas de Isabela,
escritas em papel perfumado com lavanda, estavam ordenadas cronologicamente e amarradas com uma fita azul que sua secretária conservara tal como as encontrara na escrivaninha de Esperança Monteiro após seu funeral. A primeira carta datava de uma semana após sua partida. A letra de Isabela, sempre elegante e cuidadosa, tremia levemente em algumas palavras, como se estivesse chorando enquanto escrevia. Meu querido Rafael, sei que você está machucado e confuso, mas preciso que saiba que o que te disseram sobre mim não é verdade. Não houve outro homem, nunca houve nem haverá. Você é o único que tocou meu coração dessa forma. Estou esperando um filho seu, nosso filho. Por favor, volte para que possamos conversar. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Rafael teve de interromper a leitura várias vezes. Cada palavra era como uma punhalada que atravessava 8 anos de justificativas e mentiras que contara a si mesmo para poder dormir à noite. As cartas seguintes documentavam o progresso da gravidez, a alegria ao descobrir que seriam trigêmeos, o medo quando os médicos disseram que era uma gravidez de alto risco. A carta que mais o destruiu datava do dia do nascimento. Rafael, hoje nasceram nossos filhos. Sebastião chegou primeiro, chorando como se soubesse que o pai não estava aqui para recebê-lo. Mateus nasceu em silêncio, mas abriu os olhos imediatamente, como te procurando. Diego é o menor, mas tem sua mesma determinação. Agarrou meu dedo com uma força que me lembrou você. Os 3 têm sua marca de nascença, essa meia-lua que eu tanto gostava de beijar quando você dormia. São lindos, Rafael, são perfeitos e estão esperando conhecer o papai. As lágrimas que contivera finalmente caíram sobre o papel amarelado. Carmen, que o observava do outro canto do quarto do hotel, se aproximou e pôs uma mão maternal sobre seu ombro. Senhor Monteiro, disse suavemente, há algo mais que o senhor precisa saber. Sobre aquela carta que Isabela mencionou, a que supostamente o senhor lhe enviou. Rafael ergueu o olhar, seus olhos vermelhos e inchados. O que há com essa carta? Carmen tirou de sua bolsa uma fotocópia. Encontrei isso entre os papéis de sua mãe. É um rascunho da carta que Isabela recebeu. Está datilografada no papel com timbre da sua família e assinada com seu nome, mas a assinatura... Rafael examinou o documento. A assinatura era uma imitação tosca da sua, claramente falsificada. Sua mãe chegara ao extremo de contratar alguém para copiar sua letra, garantindo que Isabela nunca tentasse procurá-lo. Há mais, continuou Carmen. Investiguei como o senhor pediu. Isabela trabalhava como professora de literatura em uma escola secundária, até que a gravidez múltipla a obrigou a tirar licença médica. Quando tentou voltar após o nascimento, a diretora disse que sua posição fora ocupada. Desde então, tem sobrevivido com trabalhos de costura que faz em casa. A imagem de Isabela costurando até altas horas da noite, enquanto seus filhos dormiam, lutando para mantê-los alimentados e vestidos, foi como um soco no estômago. Rafael se levantou e caminhou até a janela que dava para a cidade. As luzes do Rio de Janeiro piscavam como estrelas terrestres, mas tudo o que via era a expressão de resignação no rosto da mulher que amara e abandonado. Carmen, quero que ponha à minha disposição tudo o que for necessário para ajudá-la, discreta, mas efetivamente. E quero que contate o melhor advogado de família da cidade. Preciso conhecer minhas opções legais em relação às crianças. Senhor, posso sugerir algo? Rafael se virou para ela. Carmen tinha aquela expressão que fazia quando estava prestes a dizer algo que ele precisava ouvir, mas não queria. Talvez, antes de envolver advogados, o senhor deva tentar falar honestamente com Isabela. Mostrar-lhe essas cartas. Explicar o que realmente aconteceu. Ela tem direito de saber a verdade, e o senhor precisa que ela entenda que seu abandono não foi voluntário.
Era verdade, é claro, mas a ideia de enfrentar Isabela com a evidência de como sua família a destruíra, de admitir que fora tão fácil de manipular, o aterrorizava mais que qualquer negociação empresarial que enfrentara. No dia seguinte, Rafael voltou à padaria. Isabela estava sentada na mesma mesa de sempre, mas dessa vez tinha uma máquina de costura portátil à frente. Suas mãos trabalhavam com uma destreza hipnótica, criando delicados bordados no que parecia ser um vestido de menina. Os trigêmeos brincavam no chão com brinquedos improvisados de papelão e papel. "Posso me sentar?" perguntou ele, segurando a pasta com as cartas. Isabela assentiu sem erguer o olhar de seu trabalho. "Esperança me disse que você tem vindo todos os dias. As crianças já estão se acostumando a te ver." Era verdade. Diego já não chorava ao vê-lo, e Mateus até sorrera para ele no dia anterior. Sebastião continuava o mais cauteloso, observando-lo com uma seriedade inquietante em uma criança tão pequena. "Isabela, preciso te mostrar algo. Algo que vai mudar tudo o que você acha que sabe sobre por que eu fui embora." Ela finalmente ergueu o olhar, e ele pôde ver uma mistura de curiosidade e temor em seus olhos escuros. "Do que você está falando?" Rafael pôs a pasta sobre a mesa, ao lado do tecido que ela costurava. "Das cartas que você me escreveu. As cartas que nunca recebi porque minha mãe as interceptou. E da carta que você recebeu, a que eu nunca escrevi." As mãos de Isabela pararam completamente. Seu rosto empalideceu enquanto processava as implicações do que ele acabara de dizer. "Rafael, o que você está dizendo exatamente?" O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso próprio. Isabela olhava fixamente para a pasta, como se fosse uma bomba prestes a explodir, enquanto as crianças continuavam brincando alheias ao momento que estava prestes a redefinir a história de sua família. "Estou dizendo," Rafael falou devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, "que fomos vítimas de uma manipulação sistemática desenhada para nos separar. Minha mãe fez coisas terríveis para garantir que nunca ficássemos juntos." Isabela deixou cair a agulha que tinha na mão. O pequeno objeto de metal caiu sobre a mesa de madeira, produzindo um som metálico que pareceu quebrar o feitiço de incredulidade que a envolvia. "Mostre-me", sussurrou. Rafael abriu a pasta com mãos trêmulas. A primeira carta que lhe mostrou foi a que ela escrevera anunciando a gravidez. Isabela a pegou com dedos que tremiam tanto quanto os dele, e seus olhos se encheram de lágrimas ao reconhecer sua própria letra. "Escrevi isso quando ainda tinha esperança", murmurou. "Quando ainda acreditava que tudo fora um mal-entendido terrível e que você voltaria. Nunca a recebi, nem esta, nem nenhuma das outras 23 cartas que você me enviou nos primeiros 2 anos. Isabela ergueu o olhar bruscamente. 23? Você as conservou todas? Minha secretária as conservou, Esperança as guardara em um cofre, e quando morreu, Carmen as encontrou entre suas coisas. Ela sabia que um dia eu as precisaria." Uma a uma, Isabela revisou as cartas que escrevera com tanto amor e desespero. Cartas onde contava sobre os chutes dos bebês, sobre os nomes que escolhera para eles, sobre as noites que passava acordada, imaginando o momento em que ele as lesse e voltasse correndo para casa. "Esta é a minha letra", disse finalmente sua voz quebrada. "Estas são as minhas palavras. Mas você nunca as viu, nunca. E há mais." Rafael mostrou a fotocópia da carta falsificada, a que fizera Isabela parar de escrever e se resignar a criar sozinha seus filhos. Ela a leu 2 vezes antes de a realidade do que via a atingir completamente. "Esta assinatura não é sua", disse, tocando o papel como se queimasse. "Não, alguém a falsificou. Alguém que queria garantir que você acreditasse que eu a rejeitara definitivamente."
Isabela se levantou tão bruscamente que a cadeira tombou para trás. Sebastião, assustado pelo barulho, começou a chorar. E ela automaticamente se dirigiu a ele, pegando-o no colo e ninando enquanto processava a magnitude do que acabara de descobrir. Todo esse tempo, murmurou, todo esse tempo pensei que você me esquecera, que decidira que não valia a pena lutar por nós. Nunca te esqueci, nem um dia nesses 8 anos. Isabela se virou para ele com Sebastião ainda no colo e as outras 2 crianças agarradas às suas pernas. Por quê? Por que sua mãe fez isso? O que ganhava nos separando? A pergunta que Rafael temera. Porque a resposta revelava não só a crueldade de sua mãe, mas também sua própria covardia e os preconceitos de classe que fora jovem, ingênuo demais para reconhecer na época. Minha mãe acreditava que você não era apropriada para a família. Você vinha de uma família trabalhadora, não tinha dinheiro nem conexões sociais. Ela planejara que eu me casasse com Alessandra Santos, a filha do sócio comercial do meu pai. Um casamento que consolidaria negócios e manteria a fortuna familiar no círculo certo. Isabela riu com amargura. Claro, a pobre professora de literatura não era digna do herdeiro Monteiro. Isso não era o que eu pensava, protestou Rafael. Eu te amava, queria me casar com você, mas não o suficiente para lutar quando te apresentaram evidências da minha suposta infidelidade. O golpe foi certeiro e merecido. Rafael baixou a cabeça, incapaz de negar a verdade daquela acusação. Você tem razão. Fui um covarde. Deixei que minhas próprias inseguranças me cegassem. Sempre tive medo de que alguém como você, tão inteligente, tão cheia de vida, se desse conta de que podia encontrar alguém melhor. Esperança Costa escutara da cozinha e decidiu que era hora de intervir. Aproximou-se com uma bandeja de café e pão doce, colocando-a sobre a mesa com a autoridade de alguém acostumada a mediar crises familiares. Crianças, disse com voz firme, mas amável, já é hora de pararem de se punir pelas mentiras dos mortos e começarem a pensar no futuro dos vivos. Isabela e Rafael a olharam surpresos pela franqueza de sua intervenção. Esperança tem razão, admitiu Isabela após um momento. Os erros do passado não podem ser desfeitos, mas essas crianças... Olhou para os trigêmeos que pararam de brincar e os observavam com a sabedoria intuitiva dos muito pequenos. Essas crianças precisam de um pai. Você está dizendo que... Estou dizendo que precisamos conversar. Conversar de verdade. Sobre o que aconteceu. Sobre o que queremos que aconteça agora. E sobre como vamos proteger nossos filhos de mais dor. Rafael sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança genuína. Não seria fácil reconstruir a confiança perdida, mas pelo menos agora sabiam a verdade. E a verdade, por dolorosa que fosse, era um terreno sólido sobre o qual podiam tentar construir algo novo. Onde você quer que conversemos? Isabela olhou para as crianças, depois para Esperança, que assentiu como dando-lhe permissão para o que estava prestes a propor. Há um lugar, a casa que você comprou na Rua Liberdade. Você ainda a tem? A pergunta o pegou de surpresa. Sim, conservei. Bem, meu advogado a conservou sem que eu soubesse. Como você sabe dessa casa? Eu costumava caminhar por lá quando estava grávida, admitiu Isabela com um sorriso triste. Via como o jardim crescia sem cuidados e imaginava como seria viver ali com você, com nossos filhos. Então vamos para casa, disse Rafael, e pela primeira vez em 8 anos, a palavra casa voltou a ter significado. A casa na Rua Liberdade fora o sonho realizado de um jovem apaixonado que acreditava que o amor podia conquistar qualquer obstáculo. Rafael passara meses projetando cada detalhe, desde a cozinha com janelas que,
Davam para o jardim dos fundos, até a biblioteca com estantes do chão ao teto, onde Isabela poderia guardar seus livros de literatura clássica e contemporânea. Agora, 8 anos depois, a propriedade parecia um monumento ao tempo perdido. A era cobrira completamente a fachada de estilo colonial, criando uma cortina verde que ocultava as janelas como pálpebras fechadas de uma casa que estivera dormindo. O jardim que outrora fora cuidadosamente projetado transformara-se em uma selva em miniatura, onde as rosas tropicais cresciam selvagens entre ipês que alcançaram alturas impossíveis. Carlos Vargas, o advogado da família, os esperava na entrada principal com um molho de chaves enferrujadas e uma expressão de satisfação mal disfarçada. Era um homem de 60 anos, com bigode grisalho e a paciência infinita de quem dedicara a vida a limpar os desastres emocionais de famílias abastadas. Dom Rafael saudou com um sorriso genuíno. Fico muito contente em ver que finalmente decidiu reclamar esta propriedade. Nunca perdi a esperança de que este dia chegasse. Isabela desceu do automóvel carregando Mateus, enquanto Sebastião e Diego se agarravam ao seu vestido florido, que costurara com retalhos de diferentes tecidos. As crianças olhavam a casa com a curiosidade natural de exploradores, alheias ao peso emocional do momento que se desenrolava ao seu redor. Dr. Vargas, Rafael fez as apresentações formais, embora soubesse que era desnecessário. Ela é Isabela Ferreira, e estes são meus filhos, Sebastião, Mateus e Diego. O sorriso do advogado se ampliou ainda mais. Senhora Ferreira, é uma honra conhecê-la finalmente. Dom Rafael falou muito de você naqueles dias. Esta casa foi projetada pensando na sua felicidade. Isabela corou levemente, mas estendeu sua mão livre para apertar a do advogado. Obrigada, doutor, e obrigada por conservar este lugar quando ele não pôde. Ah, mas ele sim pôde, Carlos. Piscou um olho conspiratório. Só que não se deu conta na época. Alguns homens precisam de tempo para entender o que realmente importa. Rafael pegou as chaves com mãos que tremiam levemente. A fechadura protestou após anos de desuso, mas finalmente cedeu com um clique que soou como uma porta se abrindo, não só para uma casa, mas para uma vida que ficara suspensa no tempo. O interior era uma cápsula do tempo perfeitamente preservada. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos que Carlos colocara com cuidado, criando formas fantasmagóricas que pareciam guardiãs de memórias não vividas. Mas mesmo sob as coberturas, Isabela podia reconhecer cada peça. O sofá de couro cor-de-mel que escolheram juntos, a mesa de jantar de madeira maciça, onde imaginara cafés da manhã familiares, os quadros de artistas locais que Rafael comprara porque sabia que ela gostava de apoiar a arte carioca. É exatamente como eu lembrava, murmurou Isabela, sua voz cheia de uma mistura de assombro e melancolia. As crianças, libertadas das restrições do espaço pequeno onde viveram, imediatamente se puseram a explorar. Suas risadas encheram a casa com um som que estivera ausente por tempo demais, como música retornando a um teatro abandonado. Lembra do dia que escolhemos esses azulejos? Perguntou Rafael, apontando para a cozinha, onde os azulejos de estilo português criavam um mosaico de cores que parecia um jardim permanente nas paredes. Você disse que queria que cada manhã parecesse acordar na primavera, respondeu Isabela com um sorriso que era parte alegria e parte dor. E eu disse que isso era a coisa mais romântica que alguém me dissera na vida. Carlos pigarreou discretamente. Se me permitem, há alguns documentos que precisamos revisar. A manutenção da propriedade, os impostos, alguns reparos menores que foram feitos ao longo dos anos. Enquanto o advogado espalhava os papéis sobre a mesa de jantar, Isabela caminhou até as janelas que davam para o jardim dos fundos.
O espaço que outrora fora um gramado cuidadosamente projetado, agora era um paraíso selvagem onde as flores cresciam sem ordem aparente, mas com uma beleza natural que tirava o fôlego. "Olha isso!" chamou a atenção de Rafael para um canto do jardim onde um balanço que ele instalara anos antes pendia de um pau-brasil centenário. As cordas estavam desbotadas pelo sol e pela chuva, mas a estrutura permanecia sólida. "Eu o construí pensando em nossos filhos", admitiu Rafael, juntando-se a ela junto à janela. "Mesmo antes de sabermos que os teríamos." Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eles nunca tiveram um balanço próprio. Como se tivessem ouvido a conversa, os trigêmeos apareceram no jardim após encontrarem uma porta dos fundos. Diego chegara primeiro ao balanço e tentava subir enquanto Sebastião e Mateus o observavam com a seriedade de engenheiros avaliando a segurança da estrutura. "Acha que é seguro?" perguntou Isabela. "Construí essas cordas para durar uma eternidade", respondeu Rafael. "Como tudo o mais nesta casa." A frase ficou pairando entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois se atrevia a verbalizar ainda. Carlos, que terminara de organizar os documentos, se aproximou com a sabedoria de alguém que testemunhara muitas reconciliações. "Dom Rafael, a casa está completamente paga e em excelentes condições. Só precisaríamos fazer alguns reparos menores, revisão da hidráulica, atualização do sistema elétrico e definitivamente precisa de uma limpeza profunda, mas é perfeitamente habitável." Isabela se virou para Rafael. "Você está sugerindo que..." "Estou sugerindo que esta casa foi construída para uma família", respondeu ele com cuidado. "E agora temos uma família que precisa de um lar." O momento foi interrompido por um grito de alegria do jardim. Diego conseguira fazer o balanço funcionar e balançava com as pernas esticadas para o céu, sua risada contagiante atraindo seus irmãos que correram para tomar turnos. "Olha como estão felizes", observou Carlos. "As crianças sempre sabem quando um lugar é certo para elas." Isabela observou seus filhos com o coração dividido entre esperança e medo. Este lugar representava tudo o que perdera, mas também tudo o que poderia recuperar. No entanto, havia feridas que precisavam de mais que uma casa bonita para sarar. "Rafael, isso é lindo e agradeço o gesto, mas nos mudarmos para cá não vai apagar 8 anos de dor. Não vai fazer com que confiemos um no outro instantaneamente de novo." "Eu sei", respondeu ele com uma humildade que ela não lembrava de ter visto nele antes. "Não estou tentando comprar seu perdão ou o deles. Só estou oferecendo um lugar seguro onde possamos tentar nos conhecermos de novo, onde as crianças possam ter estabilidade enquanto descobrimos se podemos construir algo novo sobre os escombros do que perdemos." Isabela olhou para o jardim onde seus 3 filhos descobriram uma fonte antiga e chapinhavam na água clara que brotava dela. Pela primeira vez, em anos, pareciam crianças verdadeiramente felizes e livres. A decisão de se mudar para a casa da Rua Liberdade não foi imediata nem fácil. Isabela passou 3 noites na padaria de Esperança, pesando os prós e contras, enquanto observava seus filhos dormirem no quartinho dos fundos que a idosa habilitara para eles. Na 3ª noite, quando Sebastião acordou tossindo pela umidade do lugar, soube que não podia mais se dar ao luxo de deixar que seu orgulho pusesse em risco a saúde de seus filhos. Rafael respeitara seu espaço durante aqueles dias, aparecendo todas as manhãs na padaria com presentes cuidadosamente escolhidos: livros de contos para as crianças, pão doce recém-assado e flores do jardim da casa que cortava ele mesmo. Nunca pressionava, nunca exigia uma resposta. Simplesmente sentava-se em sua mesa habitual, trabalhava em seu laptop respondendo e-mails de Nova York e esperava que as crianças se acostumassem à sua presença.
Diego fora o primeiro a se aproximar. O menino mais aventureiro dos três engatinhara até a mesa de Rafael no segundo dia, atraído pelo brilho da tela do computador. Quando Rafael lhe mostrou vídeos de desenhos animados, Diego soltara uma gargalhada que derreteu qualquer barreira que pudesse restar. No coração de seu pai, Mateus fora mais cauteloso, mas sua curiosidade natural o traiu quando viu que Rafael trazia um livro de contos ilustrados. Aproximou-se devagar, como um gatinho avaliando se pode confiar em uma mão estendida, até que finalmente se permitiu ouvir a história de O Pequeno Príncipe, contada com uma voz que, sem que ele soubesse, herdara. Sebastião continuava o mais reservado. Era o que mais se parecia fisicamente a Isabela, com seus olhos profundos e sua tendência a observar tudo antes de agir. Parecia entender, com a intuição misteriosa das crianças, que esse homem representava uma mudança fundamental em suas vidas e não estava seguro de querer essa mudança. No quarto dia, quando Isabela finalmente aceitou a proposta, Rafael organizou a mudança com a eficiência de um general planejando uma operação militar. Contratou uma empresa de limpeza profissional que transformou a casa em poucas horas, tirou os lençóis que cobriam os móveis como fantasmas do passado e encheu a despensa com tudo necessário para uma família com crianças pequenas. Carmen voara de Nova York com malas cheias de brinquedos educativos, roupas para os trigêmeos em todos os tamanhos imagináveis e uma paciência infinita para lidar com os inevitáveis berrinches que acompanham qualquer transição importante na vida de uma criança de 2 anos. "Senhor Monteiro", dissera Carmen, enquanto observava as crianças explorarem seu novo quarto. "Esses pequenos precisam de rotina e estabilidade mais que de objetos caros. Crianças que passaram por instabilidade emocional requerem tempo para confiar." Era um conselho sábio que Rafael levou a sério. Em vez de bombardear as crianças com presentes extravagantes, focou em criar rotinas simples, mas consistentes. Todas as manhãs, preparava o café da manhã enquanto Isabela tomava banho. Todas as tardes as levava ao jardim para brincarem no balanço e todas as noites sentava-se no chão do quarto delas para ler contos até que adormecessem. Isabela observava essas interações de longe, avaliando cada gesto, cada palavra, buscando sinais de que essa mudança em Rafael fosse genuína e não simplesmente o comportamento temporário de um homem movido pela culpa. O que via a tranquilizava gradualmente. Paciência quando Diego derramava suco no tapete persa, criatividade quando inventava jogos para entreter Mateus durante as tardes chuvosas, e uma ternura infinita quando Sebastião finalmente lhe permitiu ajudá-lo a construir torres com blocos de madeira. Mas as noites eram diferentes. Quando as crianças dormiam e a casa mergulhava no silêncio, a tensão entre Isabela e Rafael se tornava palpável. Eram como dois estranhos, compartilhando um espaço íntimo, conhecendo cada recanto da alma um do outro, mas sem saber como acessar essa familiaridade perdida. "Como foi seu dia?", perguntava ele todas as noites, enquanto ela terminava de costurar na sala. "Bem", respondia ela, sem erguer o olhar de seu trabalho. "As crianças estão se adaptando melhor do que eu esperava. É uma casa grande para elas. Podem correr, explorar, fazer barulho sem incomodar ninguém. Sim, é o que eu sempre quis para elas." E ali terminava a conversa, deixando um vazio cheio de todas as palavras que nenhum dos dois se atrevia a pronunciar ainda. A primeira crise chegou na segunda semana. Sebastião desenvolveu uma febre alta durante a madrugada, e quando Isabela entrou em pânico, tentando decidir se o levava ao hospital, Rafael demonstrou uma calma e uma competência que ela não esperava. Ligou para seu médico pessoal, que chegou à casa em menos de 1 hora, e ficou acordado a noite toda, aplicando compressas frias e monitorando a temperatura da criança.
Como você sabia o que fazer? Perguntou Isabela quando a febre finalmente baixou ao amanhecer. Lerei livros, admitiu Rafael com um sorriso cansado. Muitos livros sobre como cuidar de crianças pequenas. Pensei que se ia ser pai, deveria saber como sê-lo. Era a primeira vez que usava a palavra pai para se descrever. E o impacto de ouvi-lo pronunciar essa palavra fez algo se mover no peito de Isabela, como uma porta enferrujada que finalmente começava a se abrir. Rafael, disse suavemente, posso te perguntar algo? O que quiser. Por que agora? Por que decidiu voltar ao Brasil justo quando voltou? Ele ficou em silêncio por um longo momento, observando Sebastião dormir pacificamente entre eles. Quando finalmente falou, sua voz era pouco mais que um sussurro. Porque sonhava com você todas as noites. Porque construía um império, tentando preencher um vazio que só você podia preencher. Porque cada sucesso se sentia vazio sem alguém com quem compartilhá-lo. E por quê? Porque algo dentro de mim me dizia que se não voltasse agora, perderia para sempre a chance de ser feliz. Isabela sentiu suas próprias barreiras começarem a se rachar. Pela primeira vez em 8 anos, viu o homem de quem se apaixonara, não o fantasma criado por anos de ressentimento e dor. As crianças te amam, admitiu finalmente. E isso me assusta. Por que te assusta? Porque se isso não funcionar, se você decidir ir embora de novo, não serei só eu a ficar com o coração partido. Serão elas também. Rafael estendeu sua mão devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Quando ela não o fez, tocou suavemente seus dedos com os dele. Isabela, não posso te prometer que isso será fácil. Não posso te prometer que não cometerei erros. Mas posso te prometer que nunca, nunca as abandonarei de novo a nenhuma de vocês. A tranquilidade doméstica, que começara a se estabelecer na casa da Rua Liberdade, foi brutalmente interrompida uma manhã de terça-feira, quando a campainha tocou com uma insistência que pressagiava problemas. Isabela estava na cozinha preparando o café da manhã das crianças, quando Rafael abriu a porta para se deparar cara a cara com uma mulher elegantemente vestida de cerca de 50 anos, acompanhada por um homem de terno formal que carregava uma maleta de couro. Rafael Monteiro? Perguntou a mulher com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Letícia Ferreira, irmã de Isabela, e ele é meu advogado, Dr. Ramírez. O sobrenome atingiu Rafael como um soco. Isabela nunca mencionara essa irmã, e a ausência de qualquer referência familiar durante os anos difíceis agora cobrava um significado sinistro. Letícia. A voz de Isabela da cozinha era pouco mais que um sussurro sufocado. Apareceu na entrada secando as mãos em um avental, seu rosto pálido como porcelana. O que você faz aqui? Vim conhecer meus sobrinhos, respondeu Letícia com uma doçura que soava ensaiada. E discutir o futuro dessas crianças agora que sabemos quem é o pai e suas possibilidades econômicas. Os trigêmeos, atraídos pelas vozes desconhecidas, apareceram na sala agarrados às pernas de Isabela. Letícia os olhou como um avaliador examinando mercadoria valiosa, o que imediatamente colocou Rafael em alerta máximo. Senhora Ferreira, interveio o advogado, vimos porque soubemos que os menores viveram em condições de indigência e agora que localizamos o pai, consideramos necessário avaliar a situação para determinar que arranjo de guarda seria mais benéfico para o bem-estar deles. Arranjo de guarda? Rafael sentiu o sangue ferver. Do que estão falando exatamente? Letícia dirigiu-se diretamente a Isabela, ignorando completamente Rafael. Irmã, sei que você fez o melhor que pôde em circunstâncias difíceis, mas essas crianças precisam de estabilidade. Meu marido,
E eu estamos casados há 15 anos. Temos uma casa espaçosa em Jacarepaguá, renda estável, e poderíamos proporcionar uma educação adequada. Onde estavam quando Isabela dormiu na rua? A voz de Rafael era perigosamente baixa. Onde estavam quando ela precisava de ajuda para alimentar seus filhos? As circunstâncias familiares eram complicadas na época, respondeu Letícia sem se abalar. Mas agora que sabemos que o pai é uma pessoa de recursos, consideramos nosso dever familiar garantir que essas crianças recebam o cuidado que merecem. Isabela finalmente encontrou sua voz. Letícia, você não mostrou o mínimo interesse por nós em 3 anos. Por que agora? Porque agora há dinheiro envolvido. A honestidade brutal de Rafael cortou o ar como uma faca. Verdade, senhora Ferreira. Agora que sabem que sou o pai, veem uma oportunidade. O Dr. Ramírez pigarreou desconfortavelmente. Senhor Monteiro, entendo que isso possa parecer inoportuno, mas o bem-estar dos menores deve ser nossa prioridade. A senhora Ferreira e seu marido estão preparados para oferecer um lar estável enquanto o senhor e Isabela resolvem suas diferenças pessoais. Não há diferenças para resolver. Isabela falou com uma firmeza que surpreendeu a todos. Esses são meus filhos, e este é o pai deles. Não precisamos que ninguém mais tome decisões por nós. Sebastião, sentindo a tensão no ambiente, começou a chorar. Imediatamente, Diego e Mateus o seguiram, criando um coro de angústia que refletia perfeitamente o caos emocional que se desatara na sala. Vejam como se alteram, apontou Letícia com satisfação maliciosa. As crianças sentem a instabilidade emocional dos adultos. Em um ambiente mais estruturado... Basta. Rafael se levantou com a autoridade de um homem acostumado a tomar controle de situações difíceis. Esta conversa acabou. Agradeço que saiam da minha propriedade imediatamente. Sua propriedade, talvez, sorriu Letícia. Mas essas crianças são da nossa família. E o Dr. Ramírez investigou a situação legal. Uma mãe solteira, sem recursos estáveis, um pai que as abandonou por 2 anos. Um juiz poderia considerar que a guarda temporária com parentes responsáveis seria o mais apropriado. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se podia cortar com uma faca. Isabela empalidecera completamente e Rafael sentiu uma raiva tão pura que teve de fazer um esforço consciente para não perder o controle. Carmen, chamou em direção à escada onde sabia que sua secretária trabalhava. Quando ela apareceu, falou-lhe com a calma mortal que usava para negociações cruciais. Preciso que ligue imediatamente para Ricardo Santos. Diga que tem uma emergência legal que requer sua atenção imediata. Ricardo Santos era conhecido no Rio de Janeiro como o melhor advogado de família do estado. Um homem que vencera casos impossíveis e tinha a reputação de não aceitar derrotas. Quem é Ricardo Santos? Perguntou o Dr. Ramírez com nervosismo evidente. Alguém que come advogados medíocres no café da manhã, respondeu Rafael sem desviar o olhar de Letícia. E agora, como eu disse, é hora de que se retirem. Letícia não se moveu. Isabela, pense nisso. Essas crianças merecem ter uma família estável. Nós podemos dá-la. Elas têm uma família. Isabela encontrara sua força e sua voz tremia não de medo, mas de indignação. Tem um pai que está as conhecendo e uma mãe que deu tudo por elas. Não precisamos da sua ajuda, Letícia. Nunca precisamos. Tem certeza? A máscara de doçura finalmente caiu do rosto de Letícia. Porque isso não vai acabar aqui. Um juiz vai querer ver estabilidade, não um experimento romântico fracassado. Então é melhor se prepararem para uma batalha, interveio Carmen da escada. Porque o Sr. Santos acabou de confirmar que estará aqui em 1 hora e, quando terminar com vocês, vão desejar nunca ter ouvido os nomes dessas crianças. Após Letícia e seu advogado saírem com ameaças veladas,
Isabela desabou no sofá, segurando as 3 crianças que pararam de chorar, mas continuavam agarradas a ela como coalas assustados. Não podem tirá-los de mim, murmurava uma e outra vez. Não depois de tudo o que passamos. Rafael sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez, desde que começavam a viver juntos, a envolveu em seus braços sem pedir permissão. Não vão tirá-los, prometo. Como pode ter tanta certeza? Porque agora somos um fronte unido, respondeu ele, olhando-a nos olhos. E porque vou lutar por esta família com tudo o que tenho. Isabela se permitiu recostar-se contra ele pela primeira vez em 8 anos, sentindo a solidez de sua presença e a sinceridade de sua promessa. As crianças, sentindo que a tempestade passara, gradualmente se relaxaram nos braços de seus pais. Rafael, sussurrou Isabela. Sim. Obrigada por não fugir quando as coisas se complicaram. Ele beijou suavemente sua testa. Desta vez não, Isabela. Desta vez eu fico e luto. Ricardo Santos chegou a casa como uma tempestade benévola, com seu cabelo prateado, perfeitamente penteado, e seus olhos cinzentos, que não perdiam um detalhe. Aos 65 anos, vira todos os tipos de manipulação familiar imagináveis, e a situação dos Monteiro Ferreira não o surpreendeu tanto quanto o indignou. Parentais que aparecem quando há dinheiro no meio, murmurou enquanto revisava os documentos que o Dr. Ramírez deixara sobre a mesa. É o caso mais previsível e desprezível no direito de família. Isabela e Rafael sentaram-se à frente dele como alunos ansiosos, esperando um veredito que determinaria o futuro de seus filhos. Os trigêmeos foram levados ao jardim por Carmen, que demonstrara uma habilidade natural para distrair crianças nervosas com jogos e canções. A boa notícia, começou Santos, é que o caso da irmã é fraco do ponto de vista legal. As crianças estiveram sob os cuidados exclusivos da mãe biológica, que nunca foi declarada incapaz nem perdeu a guarda. O pai biológico foi identificado e aceitou a paternidade voluntariamente. Qual é a má notícia? Perguntou Rafael, embora temesse a resposta. A má notícia é que um juiz conservador poderia se deixar influenciar pelas aparências. Uma mãe solteira que viveu na rua, um pai ausente por 2 anos, um casal que não está legalmente casado, mas convive. Há elementos que poderiam preocupar certos magistrados. Isabela sentiu o mundo balançar sob seus pés. Estão dizendo que porque não nos casamos poderiam tirar meus filhos de mim? Não necessariamente. Santos ergueu uma mão tranquilizadora. Estou falando de fatores que a parte contrária tentará explorar. Nossa estratégia deve ser nos adiantarmos aos argumentos deles e apresentar um caso sólido de estabilidade familiar. Rafael inclinou-se para a frente. O que precisamos fazer? Primeiro, documentar a transformação das circunstâncias de vida das crianças. Preciso de fotografias do antes e depois, depoimentos da dona da padaria sobre as condições anteriores, relatórios médicos que mostrem a melhora na saúde das crianças desde que se mudaram para cá. Isso é fácil, assentiu Isabela. Esperança Costa estará encantada de testemunhar a nosso favor. Segundo, preciso estabelecer a estabilidade econômica do pai. Estados financeiros, propriedades, fontes de renda, tudo devidamente documentado para provar que pode prover para a família a longo prazo. Também fácil, confirmou Rafael. Carmen tem todos esses documentos organizados. E terceiro, Santos fez uma pausa dramática. O fator mais importante, a unidade familiar. Preciso demonstrar ante um juiz que vocês dois não são simplesmente 2 pessoas compartilhando uma casa e crianças, mas que formam uma família funcional e comprometida. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Isabela e Rafael se olharam, conscientes de que essa era exatamente a pergunta que evitavam enfrentar. Doutor, Isabela falou com cuidado,
Rafael e eu estamos trabalhando para reconstruir nossa relação. Mas seria mentira dizer que já somos um casal no sentido tradicional. Entendo a honestidade e aprecio, mas devem entender que a parte contrária vai argumentar que as crianças vivem em uma situação emocionalmente instável. Vão dizer que vocês são praticamente estranhos, tentando fingir ser uma família por conveniência. Rafael sentiu um pingo de pânico. O que está sugerindo exatamente? Estou sugerindo que considerem tornar legal o que já estão construindo emocionalmente. O casamento não só consolidaria sua posição legal, mas enviaria uma mensagem clara de compromisso e estabilidade. Isabela se levantou abruptamente. Não vou me casar por conveniência legal. Não depois de tudo o que passamos. Isabela, Rafael se levantou também. Talvez devêssemos considerar... O quê? Nos casarmos porque um advogado diz que nos convém? Seus olhos se encheram de lágrimas de frustração. Rafael, eu sonhei em me casar com você por amor, não por estratégia legal. Santos observou a interação com a sabedoria de alguém que vira essa cena se repetir em variações diferentes por décadas. Permitir-me fazer uma pergunta diferente. Vocês se amam? A pergunta caiu como uma bomba na sala. Isabela e Rafael ficaram imóveis, olhando um para o outro como se fosse a primeira vez que se viam de verdade. Começou Rafael, mas Isabela o interrompeu. Não é tão simples. O amor nunca desapareceu, mas a confiança precisa de tempo para se reconstruir. Entendo, assentiu Santos. Então permitam-me reformular a estratégia. Não precisam se casar imediatamente, mas sim demonstrar um compromisso sério e mensurável com a unidade familiar. Que tipo de compromisso? Perguntou Rafael. Terapia familiar, por exemplo. Sessões documentadas com um psicólogo especializado em reunificação familiar. Atividades conjuntas regulares, documentação fotográfica de eventos familiares, depoimentos de vizinhos e amigos sobre a dinâmica familiar positiva. Isabela considerou isso. Isso soa mais autêntico. E mais importante, continuou Santos, precisam se preparar para que investiguem seu passado. Vão tentar usar a separação original como evidência de instabilidade. Precisamos ter uma narrativa clara e coerente sobre o que aconteceu e por que se resolveu. Rafael trocou um olhar com Isabela. Temos evidências de que a separação foi causada por manipulação externa, cartas interceptadas, documentos falsificados. Excelente, isso nos dá uma base sólida para explicar o passado e demonstrar que os problemas originais foram identificados e resolvidos. Carmen apareceu na porta com as 3 crianças, que correram imediatamente para seus pais. Diego subiu no colo de Rafael, enquanto Sebastião e Mateus se aninharam junto a Isabela no sofá. Santos sorriu ao observar a interação natural. Isso é exatamente o que precisamos capturar e documentar. A conexão genuína entre pais e filhos. Quanto tempo temos? Perguntou Isabela, acariciando o cabelo de Sebastião. A irmã deve apresentar uma petição formal ante o juizado de família. Uma vez que o faça, teremos cerca de 30 dias para preparar nossa resposta. Mas posso solicitar medidas cautelares para garantir que as crianças permaneçam com vocês durante o processo. E se perdermos? A pergunta de Isabela era pouco mais que um sussurro. Santos se levantou e guardou seus documentos com a confiança de um general que nunca perdera uma batalha importante. Não vamos perder, mas preciso que vocês 2 decidam exatamente que tipo de família querem ser, porque no final do dia, isso é o que vai determinar não só o resultado legal, mas a felicidade dessas crianças. Naquela noite, após as crianças adormecerem, e Santos partir com uma estratégia clara, Isabela e Rafael sentaram-se no jardim sob as estrelas do Rio de Janeiro. O aroma das rosas tropicais enchia o ar noturno,
criando uma atmosfera que convidava à honestidade. Isabela, Rafael quebrou o silêncio. Quero que saiba que não importa o que decidamos sobre nós, vou lutar por essas crianças até meu último suspiro. Eu sei, respondeu ela suavemente. E quero que saiba que não me arrependo de ter aceitado morar aqui. As crianças estão mais felizes do que eu as vira jamais. E você? Está mais feliz? Isabela considerou a pergunta por um longo momento. Estou cheia de esperança pela primeira vez em anos, e isso me assusta tanto quanto me emociona. A investigação prometida por Letícia e seu advogado começou 2 semanas depois com a sutileza de um elefante em uma cristaleira. Vizinhos curiosos apareciam regularmente perguntando sobre a situação familiar, enquanto fotografias discretas eram tiradas da rua quando as crianças brincavam no jardim. Carmen desenvolvera um sistema de vigilância inversa, documentando cada tentativa de espionagem com a precisão de um detetive particular. Senhor Monteiro informava todas as manhãs. Ontem apareceram 3 pessoas diferentes, perguntando aos vizinhos sobre rotinas, familiares e estabilidade econômica. Isabela descobriu que sua antiga escola recebera uma visita de investigadores sociais, perguntando sobre sua capacidade como mãe e seu histórico laboral. A diretora, uma mulher de princípios firmes, defendera Isabela categoricamente, mas a mensagem era clara. Não havia aspecto de sua vida que não fosse escrutinado. Me sinto como um animal no zoológico, confessou Isabela uma tarde, enquanto dobrava a roupa das crianças. Cada movimento que fazemos está sendo avaliado e julgado. Rafael ergueu o olhar de seu laptop, onde revisava contratos de Nova York. Ricardo diz que é normal em casos de guarda disputada. Estão tentando encontrar qualquer fresta em nossa armadura familiar. E se encontrarem uma? A pergunta flutuou no ar como fumaça tóxica. Ambos sabiam que sua relação, embora melhorando dia a dia, ainda tinha fragilidades. Dormiam em quartos separados. Suas conversas íntimas se limitavam às crianças, e embora recuperassem uma amizade calorosa, a paixão romântica permanecia cuidadosamente guardada atrás de muros de precaução. O Dr. Alberto Reis, o psicólogo familiar recomendado por Ricardo Santos, começara suas sessões semanais com uma metodologia que incomodava a ambos. As perguntas exploravam não só sua dinâmica atual, mas os traumas do passado que ambos tentaram enterrar. Como descreveriam sua relação atual? Perguntou durante a 3ª sessão, enquanto as crianças brincavam em um canto com brinquedos especializados. Isabela e Rafael se olharam como alunos enfrentando um exame para o qual não estudaram o suficiente. Estamos reconstruindo, respondeu Rafael com cuidado. O que significa reconstruindo para vocês? Significa, Isabela tomou a iniciativa, que estamos aprendendo a confiar um no outro de novo, que estamos descobrindo quem somos agora, 8 anos depois. E há intimidade emocional nessa reconstrução? A pergunta fez ambos corarem como adolescentes. Sebastião, com a intuição misteriosa das crianças, deixou seus brinquedos e caminhou para seus pais, colocando uma mãozinha na perna de cada um, como construindo uma ponte humana. Há momentos, admitiu Rafael, momentos quando estamos com as crianças, quando tudo se sente correto, natural, como se fôssemos a família que sempre devíamos ser. E momentos quando não se sente assim, Isabela suspirou. Momentos quando lembramos a dor, quando a história não contada se interpõe entre nós como um fantasma. O Dr. Reis tomou notas enquanto observava a interação. As crianças deixaram completamente seus brinquedos e agora estavam amontoadas entre seus pais, como se sentissem que esse era um momento que requeria sua presença, unificadora.
O que precisariam para que esses momentos difíceis fossem menos frequentes? Pela primeira vez em semanas, Isabela e Rafael se olharam diretamente nos olhos, sem desviar o olhar. Tempo, disseram simultaneamente, e depois riram da sincronia acidental. E honestidade, acrescentou Isabela. Honestidade completa e brutal sobre o que sentimos agora, não sobre o que sentíamos antes. E paciência, continuou Rafael. Paciência para permitir que o amor cresça de novo sem forçá-lo. O Dr. Reis sorriu. Essas são bases muito sólidas para a reconstrução familiar. Meu relatório ao juizado será muito positivo. Naquela noite, quando as crianças dormiam, Rafael encontrou Isabela no jardim, costurando a luz da lua. Aproximou-se devagar e sentou-se ao lado dela no banco que ele mesmo construíra anos antes. Isabela, há algo que preciso te dizer. Ela ergueu o olhar, preparando-se para qualquer revelação. Eu te amo. Nunca parei de te amar. E sei que isso pode te assustar ou te pressionar, mas precisava que soubesse. A confissão de amor caiu entre eles como uma pedra jogada em um lago tranquilo, criando ondas que se expandiam para todos os recantos de sua frágil reconciliação. Isabela parou de costurar e suas mãos tremeram levemente enquanto processava as palavras que estivera esperando e temendo ouvir ao mesmo tempo. Rafael, começou, mas ele ergueu uma mão suavemente. Não precisa responder agora. Só precisava que soubesse porque acho que a honestidade é o único caminho adiante. Isabela deixou sua costura de lado e se virou para olhá-lo completamente. À luz prateada da lua, Rafael parecia vulnerável de uma forma que nunca vira antes, mesmo em seus dias de juventude, quando o mundo parecia menos complicado. Sabe qual é a coisa mais estranha de tudo isso? Perguntou Isabela finalmente. Que eu também nunca parei de te amar. Mesmo quando te odiava, mesmo quando amaldiçoava seu nome toda noite, enquanto ninava as crianças para dormirem, uma parte do meu coração ainda era sua. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas cheio de possibilidades. Como se o universo mesmo estivesse prendendo a respiração para ver que direção tomaria esse momento crucial. Mas o amor não foi suficiente da primeira vez, continuou Isabela, e tenho medo de que não seja suficiente agora. Por que não foi suficiente? Isabela se levantou e caminhou até as rosas que cresciam selvagens contra o muro do jardim. Suas pétalas pareciam negras à luz noturna, mas o aroma continuava doce e inebriante. Porque éramos jovens e ingênuos, porque acreditávamos que o amor podia conquistar qualquer obstáculo sem nos darmos conta de que também precisávamos de ferramentas, comunicação, confiança, a força para enfrentar juntos as manipulações externas. Rafael se aproximou devagar, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que sua voz fosse pouco mais que um sussurro. E agora? Acha que temos essas ferramentas? Estamos aprendendo-as, admitiu Isabela. Cada dia que passa, cada crise que enfrentamos juntos, cada momento com as crianças, estamos construindo algo mais sólido. As crianças me ensinaram mais sobre o amor incondicional em 2 meses do que aprendi em 42 anos de vida. Isabela sorriu pela primeira vez na conversa toda. Diego te adora. Ontem me perguntou se o Sr. Rafael ia ficar para sempre. E o que você disse? Dissem que esperava que sim. A simples honestidade daquela resposta fez algo se romper dentro do peito de Rafael. Aproximou-se um passo mais e, quando Isabela não se afastou, estendeu sua mão para tocar suavemente sua bochecha. Isabela, sei que não posso apagar 8 anos de dor com palavras bonitas. Sei que precisa de tempo para confiar em mim completamente, de novo.
Mas quero que saiba que cada dia que passa, cada sorriso das crianças, cada momento quando trabalhamos juntos como pais, me apaixono mais profundamente, não só pela mulher que você era, mas pela mulher extraordinária em que se tornou. As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Isabela, mas dessa vez não eram de dor, mas de uma esperança que finalmente ousava florescer. Sabe o que mais me assusta? Sussurrou. O quê? Que isso seja real. Que não seja só o resultado das circunstâncias ou da pressão legal. Que quando toda a tempestade passar, quando tivermos a guarda garantida e a vida for rotineira de novo, continuemos nos sentindo assim. Rafael usou o polegar para limpar suavemente as lágrimas de suas bochechas. Quer saber um segredo? Isso é exatamente o que mais desejo no mundo. Que quando todo o drama acabar, descobramos que o que construímos aqui é real e duradouro. Isabela se permitiu recostar em seu toque por um momento, fechando os olhos e simplesmente sentindo o calor de sua presença. Rafael, se vamos fazer isso, se vamos tentar ser uma família de verdade, preciso que me prometa algo. O que for. Prometa-me que se alguma vez tiver dúvidas, se alguma vez sentir que isso é complicado demais ou exigente, me dirá. Não fuja como da última vez. Enfrentemos juntos. Prometo, respondeu sem hesitação. E quero que você me prometa o mesmo. Se algo te preocupar, se sentir que estou pressionando demais ou me movendo rápido demais, diga-me. Prometido. À distância, o choro suave de uma das crianças lhes recordou que não eram só duas pessoas tentando curar velhas feridas, mas pais responsáveis por 3 pequenas vidas que dependiam deles para criar um lar seguro e cheio de amor. A crise chegou da maneira mais inesperada possível. Através de Sebastião, o menino mais reservado e observador dos 3 comportava-se de forma estranha há vários dias, rejeitando comida, acordando à noite com pesadelos e agarrando-se desesperadamente a Isabela toda vez que Rafael se aproximava. O Dr. Reis alertara sobre a possibilidade de regressões emocionais nas crianças durante períodos de estresse familiar, mas ver Sebastião retroceder a comportamentos de quando era menor partia o coração de ambos os pais. Não entendo o que mudou, murmurou Isabela, enquanto ninava Sebastião durante sua 3ª noite consecutiva de insônia. Ele começara a confiar em Rafael, até permitira que lesse contos para ele. Rafael observava da porta do quarto, sentindo uma mistura de impotência e culpa que o consumia por dentro. Acha que de alguma forma sente a tensão legal? A pressão de toda essa situação? As crianças são esponjas emocionais, explicara o Dr. Reis durante uma sessão de emergência. Sebastião pode estar respondendo ao estresse que ambos os pais estão experimentando, mesmo se tentarem escondê-lo. A situação se complicou quando o assistente social, designado pelo juizado, chegou para sua avaliação domiciliar justo no momento em que Sebastião tinha uma crise completa, chorando inconsolavelmente e rejeitando qualquer tentativa de Rafael de consolá-lo. Senhora Ferreira, o assistente, um homem idoso com expressão severa, tomava notas enquanto observava a cena. É normal a criança reagir assim ao Sr. Monteiro? Isabela sentiu o mundo desabar. Sebastião, como se entendesse que seu comportamento estava sendo julgado, chorou ainda mais alto e se agarrou à mãe com desespero. Ele tem passado por uma fase difícil, explicou Isabela, tentando manter a calma enquanto seu filho tremia em seus braços. Mudanças grandes podem ser avassaladoras para crianças pequenas. O assistente observou como Diego e Mateus, em contraste, corriam para Rafael buscando consolo pelo choro de seu irmão. A diferença nas reações era notável e preocupante de uma perspectiva de avaliação familiar. Já considerou terapia individual para a criança?
perguntou o assistente. Claro, respondeu Rafael imediatamente. O Dr. Reis nos recomendou uma especialista em trauma infantil. A primeira consulta é amanhã. Após o assistente partir com notas que claramente não favoreciam seu caso, Isabela e Rafael sentaram-se na sala em um silêncio carregado de ansiedade. Sebastião finalmente adormecera, mas só depois de Rafael se retirar completamente do quarto. Isso vai arruinar nosso caso, sussurrou Isabela, sua voz quebrada pelo cansaço e a preocupação. O caso não importa se Sebastião não estiver... Bem, respondeu Rafael, embora sua própria angústia fosse evidente. O mais importante é ajudá-lo a processar o que sente. Carmen apareceu na sala com chá e a expressão grave de alguém que escutara da cozinha. Senhor Monteiro, posso fazer uma sugestão? Claro. Lembra quando o senhor era criança e seu pai viajava a negócios? Como se sentia quando ele voltava após ausências longas? Rafael franziu a testa recordando. Me custava me reconectar com ele. Às vezes agia como se fosse um estranho. Exatamente. Sebastião precisa de tempo para processar que o senhor não vai desaparecer de novo. Seu comportamento não é rejeição pessoal, é autoproteção. A psicóloga infantil, doutora Helena Vargas, confirmou a teoria de Carmen após sua primeira sessão com Sebastião. A criança está experimentando ansiedade de abandono antecipada, explicou durante uma reunião familiar. Desenvolveu um vínculo de sobrevivência extraordinariamente forte com a mãe e percebe qualquer divisão dessa atenção como uma ameaça. O que podemos fazer? Perguntou Isabela, desesperada por ajudar seu filho. Paciência e consistência. Rafael precisa continuar presente, mas sem pressionar. Sebastião deve chegar a confiar que o papai não vai desaparecer, mas essa confiança deve se desenvolver em seu próprio ritmo. E o caso de guarda, o assistente claramente se preocupou com a reação de Sebastião. A doutora Vargas consultou suas notas. Escreverei um relatório profissional explicando que essa reação é completamente normal em casos de reunificação familiar. O trauma de separação requer tempo para curar, mas o prognóstico é excelente com o apoio adequado. Naquela noite, Rafael encontrou Isabela chorando silenciosamente na cozinha após as crianças adormecerem. Estou sendo egoísta? Perguntou entre lágrimas. Estou colocando meus desejos de ter uma família completa acima do bem-estar de Sebastião? Rafael se aproximou devagar e sentou-se à frente dela na mesa da cozinha. Isabela, você é a mãe mais dedicada que conheci. Tudo o que fez foi pelo bem das crianças. Mas Sebastião está sofrendo e é culpa minha por permitir que as coisas mudassem tão rapidamente. Não é culpa sua. É uma situação complexa que requer tempo para se resolver. E vamos dar esse tempo a ele, não importa o custo. A resolução do caso legal chegou de maneira quase anticlimática após semanas de tensão. Ricardo Santos construíra um caso tão sólido, respaldado por depoimentos profissionais e evidência documental irrefutável, que o juizado de família decidiu a favor de Isabela e Rafael sem necessidade de um julgamento prolongado. A irmã retirou sua petição, anunciou Santos durante uma ligação telefônica uma manhã de sexta-feira. Os advogados dela se deram conta de que não tinham absolutamente nenhuma chance de ganhar, e continuar o caso só acumularia custos legais. Isabela recebeu a notícia enquanto preparava o café da manhã das crianças. Suas pernas fraquejaram tanto que teve de sentar-se em uma cadeira da cozinha, abrumada pelo alívio e gratidão. Os meses de ansiedade constante, de documentar cada momento familiar, de viver sob escrutínio judicial, finalmente haviam terminado. Tem certeza? Perguntou com voz trêmula. Já não podem tentar tirá-los de mim? Completamente certo,
Além disso, o juiz ficou tão impressionado com os relatórios psicológicos e a evidente estabilidade de seu lar que até fez comentários positivos sobre a reunificação familiar bem-sucedida. Rafael, que escutara da porta da cozinha, se aproximou e abraçou Isabela por trás enquanto ela chorava de alívio. As crianças, sentindo a emoção positiva, embora sem entender completamente seu significado, começaram a rir e bater palmas como se celebrassem uma festa. Acabou, murmurou Rafael contra seu cabelo. Finalmente acabou. Mas a verdadeira resolução não estava nos documentos legais, mas nas mudanças sutis que ocorreram em sua vida diária durante as últimas semanas. Sebastião, com a ajuda da doutora Vargas e a paciência infinita de ambos os pais, começara lentamente a incluir Rafael em seu círculo de confiança. O avanço chegara uma tarde, quando Sebastião se machucara o joelho brincando no jardim. Em vez de correr para Isabela como era seu costume, estendera automaticamente os braços para Rafael, que era o mais próximo. O momento de confiar sua dor e necessidade de consolo ao pai fora um passo gigantesco em seu processo de cura emocional. "Papai", dissera Sebastião pela primeira vez, e a palavra ressoara no ar como uma bênção. Desde então, as coisas fluíram mais naturalmente. As 3 crianças agora competiam pela atenção de Rafael durante a hora dos contos, construíam torres elaboradas com blocos sob sua supervisão e desenvolveram rotinas matinais que incluíam panquecas feitas pelo papai enquanto a mamãe se preparava para o dia. Isabela começara a dar aulas de literatura em uma escola particular próxima, um trabalho que lhe permitia estar em casa quando as crianças voltavam da creche, mas também lhe dava a independência profissional que sentira falta. Rafael estabelecera um escritório em casa, mantendo seus negócios internacionais, mas priorizando a presença familiar sobre os ganhos monetários. "Sabe que dia é hoje?", perguntou Rafael uma manhã, enquanto observava Isabela se preparar para o trabalho. "Sexta-feira", respondeu ela, confusa pela pergunta aparentemente óbvia. "É o aniversário de 6 meses de quando nos encontramos sob a chuva." Isabela parou, escova na mão, enquanto processava a importância daquela data. 6 meses, repetiu suavemente. 6 meses reconstruindo o que perdemos. 6 meses conhecendo nossos filhos. 6 meses descobrindo que somos mais fortes juntos do que jamais fomos separados. Ela se virou para olhá-lo, e pela primeira vez em meses não havia sombras de dúvida ou medo em seus olhos. "Rafael?" "Sim, acho que estou pronta." "Pronta para quê?" Isabela sorriu com uma mistura de nervosismo e determinação que ele não via desde seus dias universitários. "Pronta para me casar com você. Não por conveniência legal ou pressão externa, mas porque quero ser sua esposa." O silêncio que se seguiu foi mágico, cheio de promessas e novos começos. O casamento celebrou-se 6 meses depois no jardim da casa da Rua Liberdade, transformado para a ocasião em um paraíso de flores tropicais e luzes douradas que pendiam dos ipês centenários. Isabela insistira em uma cerimônia íntima com apenas as pessoas que realmente importavam. Esperança Costa como madrinha de honra, Carmen como testemunha principal, o Dr. Reis e a doutora Vargas representando a equipe profissional que ajudara a curar sua família. E, é claro, os 3 pequenos protagonistas que tornaram possível esse momento. Isabela caminhou para o altar improvisado, vestindo um vestido simples, mas elegante, que costurara ela mesma, com renda de crochê baiano e pérolas herdadas de sua avó. Sebastião, Diego e Mateus a acompanharam como pequenos pajens, cada um segurando uma fita colorida que simbolizava os fios que teciam para criar essa nova família. "Queridos presentes", começou o juiz,
civil que aceitara oficiar a cerimônia, estamos aqui para celebrar não só a união de Isabela e Rafael, mas a consolidação de uma família que superou obstáculos extraordinários para chegar a este momento. Rafael escrevera seus próprios votos, palavras que ensaiara por semanas, mas que agora fluíram diretamente de seu coração. Isabela, quando te conheci, eras uma jovem cheia de sonhos e literatura. Hoje te vejo transformada em uma mulher extraordinária que converteu a dor em força, a solidão em independência e o amor ferido em sabedoria. Caso-me contigo não só porque te amo, mas porque admiro profundamente a mulher e mãe que te tornaste. Isabela respondeu com voz clara e firme. Rafael, por anos acreditei que o amor verdadeiro era uma história que perdêramos para sempre. Hoje entendo que o amor verdadeiro não é perfeito nem fácil, mas resiliente e disposto a crescer. Caso-me contigo porque aprendemos a ser honestos em nossas vulnerabilidades e fortes em nosso compromisso de criar um lar cheio de amor para nossos filhos. Quando o juiz os declarou marido e mulher, os trigêmeos aplaudiram com o entusiasmo de quem finalmente via seus pais unidos oficialmente. Sebastião, agora completamente à vontade com seu pai, correu para abraçar as pernas de ambos simultaneamente, seguido imediatamente por seus irmãos. A celebração continuou até tarde, com música tradicional carioca, comida preparada por Esperança Costa e histórias compartilhadas sobre a jornada extraordinária que levara essa família da separação à reunião. Carmen preparara um álbum fotográfico documentando cada momento importante, desde as primeiras fotos tímidas na padaria até as imagens recentes das crianças construindo castelos de areia durante umas férias familiares em Búzios. Sabe qual é o mais bonito de tudo isso? Sussurrou Isabela a Rafael enquanto dançavam sob as estrelas do Rio de Janeiro. O quê? Que não. Estamos tentando recriar o que perdemos. Estamos criando algo completamente novo e melhor. Rafael a fez girar suavemente, admirando como seu vestido se espalhava como pétalas de rosa à luz da lua. As crianças nos ensinaram que o amor não é só um sentimento, mas uma decisão diária de escolher a família, a paciência e a generosidade. E que as segundas chances, quando cultivadas com cuidado, podem ser mais fortes que as primeiras tentativas. No final da noite, quando os convidados partiram e as crianças dormiam profundamente em suas camas, Isabela e Rafael sentaram-se no balanço do jardim, agora decorado, com flores da cerimônia. O aroma das rosas tropicais enchia o ar noturno, mas já não era nostálgico, mas cheio de promessas futuras. Você se arrepende de algo? Perguntou Isabela, recostando-se no ombro de seu marido. Só dos anos perdidos, mas mesmo esses anos nos ensinaram lições que precisávamos aprender. E agora o que vem? Rafael sorriu, observando a casa onde sua família dormia, segura e completa. Agora continuamos sendo pais, esposos e companheiros de vida. Continuamos construindo memórias felizes para compensar pelas que perdemos. E continuamos demonstrando todos os dias que o amor verdadeiro, quando baseado em respeito mútuo e compromisso genuíno, pode superar qualquer obstáculo. Até as tempestades do Rio de Janeiro, acrescentou Isabela com um sorriso, recordando a noite chuvosa que mudara seus destinos para sempre. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.